Mais um domingo estamos aqui para proclamar o nome daquele que nos salvou e morreu por nós. Amém? E nesta noite eu quero trazer aqui uma palavra com o título Jesus, o único e exclusivo caminho. Amém? É uma mensagem que talvez para nós estamos cansados de ouvir, mas tem que ser relembrada. São coisas que talvez nós escutamos várias e várias vezes, mas temos que ser lembrado que Ele é o único e exclusivo caminho para a nossa salvação. E vamos ler um texto aqui bastante conhecido, que fica lá em João, no capítulo 14, no verso de número 6. João capítulo 14, verso de número 6. Podemos ler? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, para que possamos ler a palavra. João capítulo 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Põe a mão sobre o seu coração e vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, esta é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, para levar, ó Pai, o coração da tua igreja. E em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que eles jamais venham esquecer que o Senhor, ó Pai, é o caminho, que o Senhor é a verdade e que o Senhor é a vida, meu Pai, é a nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha, meu Deus, entrar no coração como uma semente divina e venha gerar, ó Pai, no coração dos teus filhos fé, venha gerar, ó Pai, no coração dos teus filhos confiança no Senhor, e eles venham ser renovados pelo poder da tua palavra, que limpa, que transforma e que traz renovo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode tomar o seu assento, mas não em silêncio, dando glória a Deus, porque esse Jesus está aqui nesta noite. Amém, irmãos? Esse é um tema muito conhecido, um versículo muito conhecido por toda a igreja mundial, por todo o universo onde tem uma igreja. Eu creio que esse versículo já foi ensinado, que esse versículo já foi lido, e não só nas igrejas, mas também em casas, evangelizando. Quando você vai na casa de alguém levar a palavra de Deus, muita gente toma como esboço esse texto, João capítulo 14, verso 6. Mas todos nós que estamos aqui já conhecemos a palavra, mas muitas das vezes esquecemos de ler aquilo que é óbvio. Aquilo que é óbvio diante dos nossos olhos, nós esquecemos de ler, mas nós não devemos esquecer do óbvio. Muitas das vezes tem que ser ensinado para nós o óbvio. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Amém? Glória a Deus. E esse caminho, irmãos, que Jesus fala, ele era um acesso que estava fechado à humanidade. Ele era um acesso que desde o Éden, quando Adão e Eva pecou, esse caminho estava totalmente fechado para a humanidade. Mas esse caminho que antes era fechado, ele foi aberto. E como ele foi aberto? Através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, onde ele se entrega por mim e por você, e morre no meu e no seu lugar, para que esse caminho hoje estivesse aberto diante de nós, e nós pudéssemos entrar por ele e colher grandes coisas e viver um chamado e um propósito de Deus para a nossa vida dentro desse caminho que é Ele. E vamos decorrer desta mensagem. E quando você entra, irmãos, por este caminho, se cumpre na sua vida 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando você entra por esse caminho, quando você decide entrar por esse caminho, as coisas velhas já passaram, eis que você é uma nova criatura. O Wellington antigo ficou para trás, eis que você é uma nova criatura. Amém? A Rosa antiga ficou para trás, Rosa.
eis que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E vamos percorrer aqui no primeiro tópico, que é o caminho. O caminho, irmãos, ele é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é declarado em João capítulo 1, no verso de número 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, de nada do que foi feito se fez, irmãos. Essa pessoa aqui, a pessoa de Jesus Cristo, é o meu e o seu único e exclusivo caminho, irmãos. Só há Ele como o nosso caminho, só há Ele como a nossa direção. E dentro desse caminho, irmãos, encontramos todas as provisões que necessitamos, que vêm de Jesus. Porque Jesus, irmãos, Ele é Deus. Além dele ter vindo encarnado como ser humano, Ele não deixou de ser Deus. Ele despiu das suas glórias, Ele despiu daquilo que o fazia ser Deus, para ser humano como nós e pagar pelos nossos pecados, os nossos sacrifícios. Mas Ele é Deus e sempre foi Deus. Aleluia! E dentro desse caminho, irmão, Ele provê tudo que nós necessitamos. Dentro do livro de João, Ele dá 7 declarações, onde Ele, antes dessas declarações, Ele fala: eu sou. Em João 6,35, Ele diz: eu sou o pão da vida. Em João 8,2, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10,9, Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Em João 10,11, Ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 11,25, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E em João 15,5, Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então Jesus é Deus e supre todas as nossas necessidades dentro deste caminho que nós entramos. Aleluia! Glória a Deus! E esse caminho, irmãos, ele é também uma direção. Porque o caminho, quando nós entramos por ele nos leva a algum lugar. Quando você entra por essa rua, você sabe o caminho até você percorrer e chegar à tua casa. Quando você vai fazer uma viagem, você entra para a estrada, você sabe onde é esse caminho e ele vai te levar a algum lugar, a um lugar que você quer chegar. Mas só que o caminho de Jesus não é como esses caminhos da nossa casa, aonde muitas das vezes nós cortamos atalhos para chegar mais rápido, aonde nós aceleramos e chegamos mais rápido, ou aonde nós desaceleramos e atrasamos um pouco. Esse caminho que Jesus nos traz, irmãos, ele não tem atalhos. Esse caminho, ele é único e exclusivo. Ele é caminho reto, ele é caminho de retidão, ele é caminho que transforma o caráter do homem que era sujo, transforma em um caráter limpo, porque o caráter de Deus é impregnado naquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E esse caráter é limpado através desse caminho. Então esse caminho, irmão, não tem como você ir mais rápido. Esse caminho não tem como você ir mais lento. Esse caminho não tem como você cortar atalho. Esse caminho é único e exclusivo da maneira que Ele quer te direcionar. Desde que você entregue a sua vida para que Ele venha direcionar. Desde que você entregue o leme do seu barco para Ele direcionar. Desde que você entregue o volante do seu carro para Ele direcionar, desde que você entregue toda a sua vida e fala: Jesus está na tua direção. É o Senhor é quem dirige, é o Senhor é quem direciona, é o Senhor é quem me leva, é o Senhor é quem me guia, é o Senhor é quem me leva aos caminhos corretos. Não é sobre a minha vontade, Jesus, é sobre o que o Senhor quer fazer na minha vida, porque a minha vida, meu Pai, não é minha, está na tua direção, porque eu estou seguindo Jesus, não o meu caminho, eu estou seguindo o caminho do Senhor, aonde o Senhor fala que é o caminho exclusivo para todos nós. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas desde que a terra foi fundada, além desse caminho oferecido de retidão que Deus nos traz através de Jesus, o diabo também oferece os seus caminhos. Em Provérbios 14, versículo 12, diz assim:
há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Veja, irmãos, que o diabo ele vem trazer engano sobre a humanidade. Ele vem trago sobre a humanidade vários falsos caminhos, onde a Bíblia declara que o fim desse caminho é a morte. Então o diabo ele tem abrido várias portas. O diabo ele trabalha mostrando caminhos, falsos caminhos que parecem bons, agradável aos olhos do ser humano, porque o diabo, irmãos, ele não traz sobre nós coisas ruins para nos conquistar. Ele traz nos nossos olhos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos. Muitas pessoas hoje têm sido levadas por um falso caminho de dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Não confunda, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor a ele. Quando você ama o dinheiro acima de Deus, ele se torna uma maldição na sua vida. Mas quando você administra o dinheiro com inteligência que Deus te dá, ele se torna uma bênção na sua vida, para que você venha abençoar as pessoas, venha abençoar a obra de Deus, venha investir na obra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, o mundo tem oferecido vários falsos caminhos para as pessoas e tem trago o caminho que parece bom, mas o fim dele leva as pessoas à morte. Tem tantas pessoas boas lá fora que não bebem, que não mexem com droga, que não são usuários, são pessoas que investem em obras de caridade, mas elas estão vivendo dentro de um falso caminho. Elas não encontraram ainda Jesus Cristo. Talvez elas pensam que por ser pessoas boazinhas elas vão ser salvas, elas estão no caminho certo, mas nós não somos salvos, irmãos, porque somos bonzinhos. Nós somos salvos porque a bondade de Deus está sobre nós. A bondade de Deus sobre a humanidade enviou o teu Filho como esse caminho, para nós percorrermos por ele e alcançarmos a nossa salvação. Então eu e você não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos porque Deus nos amou primeiro e deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, tudo que há de bom em mim e em você não vem de nós, vem de Deus. Todo caráter bom, honesto, humilde que há em nós não vem de nós mesmos, mas vem de Jesus, porque nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo dele habita no nosso coração, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, tome cuidado com caminhos que até parecem bons, mas o final deles é a morte. Tome cuidado com o inimigo, porque ele jamais se apresentará diante de você como ele é. Jesus não, ele se apresenta diante de mim e de você como ele realmente é. É justiça, é cruz, é renúncia, tem aflição, mas ele fala: tem de bom ânimo, acima disso tudo eu venci o mundo, e ele venceu por nós, porque nós sozinhos jamais iríamos vencer o mundo, mas com a força dele e com o Espírito Santo que ele nos dá, venceremos o mundo a cada dia das nossas vidas. Aleluia! Então abra os seus olhos. Todo caminho que se abrir diante de você, ou seja, porta de emprego, ou seja, porta financeira, ou seja, porta de relacionamentos, ore a Deus e peça a Ele direção e fale: Deus, esse caminho, o fim dele é a morte ou o fim dele é a bênção? Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, eu quero ver se esse caminho vem diretamente do Senhor. Se esse caminho vem, com certeza, se é o Senhor que vai nos abençoar, se é o Senhor que vai me levar por esse caminho, se é o Senhor que vai me direcionar. Nós temos que ter, irmãos, sabedoria e prudência. Nós temos que agir com prudência diante desses caminhos errados que se abrem diante de nós. Os nossos olhos são muito perigosos. A nossa visão, aquilo que nós vemos, aquilo que nós almejamos é muito perigoso, irmãos. Almeje só uma coisa: almeje Cristo, que dentro do caminho de Cristo Ele vai prover na sua vida aonde tem que prover, e nada vai te faltar, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E esse caminho, irmãos, ele nos leva aonde? Esse caminho ele nos leva ao Pai. Esse caminho, irmãos, ele nos leva ao céu. Ele nos leva a um lugar que estava tapado para a humanidade. Ele nos leva a uma porta que está
estava fechada para todos nós, que é a porta do céu. Esse é o fim deste caminho. Neste caminho, irmãos, a rota ela já está traçada. Não tem como você mudar a rota. Não tem como você fazer uma caminhada diferente, porque aqui, irmãos, está o nosso GPS, a palavra de Deus. E essa palavra, ela não se renova a cada dia, ela é uma só desde que foi fundada. O que se renova é o nosso entendimento através do Espírito Santo. A palavra é uma só desde que foi fundada e será eternamente. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas permanecerão para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Então, o ponto de chegada, o ponto de partida já está destinado. Aonde foi o ponto de partida, irmãos? O ponto de partida foi na cruz, aonde Jesus morreu por nós. E o ponto de chegada é o céu, onde vamos nos deparar com Jesus e vamos dar um abraço bem forte nele e falar: Jesus, obrigado. E vamos ver a glória de Jesus, vamos ver os seus pés reluzentes como latão, vamos ver os seus olhos como de chama, os seus cabelos brancos como a neve, e as suas mãos furadas, nós vamos ver Ele. Aleluia, glória a Deus. Você deseja ver Jesus? Então fique nesse caminho, não saia desse caminho por nada, fique firme nesse caminho, por mais que abra várias portas para o lado de cá. Fique firme na porta que é Jesus Cristo, porque Ele falou que eu sou a porta, eu sou a porta, só Ele é a nossa porta, irmãos, e devemos entrar por Ele. Aleluia. Em João capítulo 14, irmãos, verso 2 e verso 3, Jesus ele nos fala e nos ensina o fim dessa chegada, o fim dessa corrida, porque nós, eu e você, estamos dentro desse caminho, percorrendo a corrida da fé. Nós estamos numa corrida contra o mundo, contra os falsos profetas, contra os pecados, contra a nossa carne. Essa corrida não vai cessar até o dia da nossa vitória, mas não pare de correr, não se canse, porque Jesus, Ele te fortalece a cada dia. Olha o que Ele fala em João 14, no verso 2 e 3: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa maravilhosa. O que Jesus está falando aqui? Ei, eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. E aonde eu estiver, eu vou voltar a buscar vocês, para que onde eu esteja, vós estejais também, irmãos. E aonde Jesus está, irmãos? No céu. Jesus está na glória, Jesus está com o seu corpo glorificado. E para que essa promessa se cumpra na sua vida, você tem que estar dentro deste caminho, firme, constante, superabundante na boa obra do Senhor todos os dias da sua vida. Aleluia! E quando, irmãos, aceitamos esse Jesus, vivemos dentro deste caminho, nós nos deparamos também com a verdade, porque Ele fala: eu sou o caminho e a verdade. E que verdade é essa, irmãos? Essa verdade também não são letras, essa verdade não são falsos ensinamentos, essa verdade é uma pessoa. E quem é Ele? Jesus Cristo. João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você está aqui nesta noite, você já é liberto, porque você conheceu a verdade e ela te libertou dos falsos enganos, dos falsos ensinos, dos falsos profetas. Você já é livre, você já crê nessa verdade, você já está no caminho e encontrou e se deparou com essa verdade que transformou a sua vida, que tirou a mentira da sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa verdade nos arranca, irmãos, da mentira. Essa verdade nos arranca de falsas alegrias que o mundo nos oferece. Essa verdade, irmãos, nos arranca a mentira dos nossos achismos, que às vezes achamos que estamos certos por nós mesmos. Às vezes, irmãos, nos pegamos na nossa própria sabedoria, achamos que sabemos demais, achamos que é assim, assim, assado e é desse jeito e pronto. Mas quando nos deparamos com essa verdade, ela nos arranca nossos achismos, ela nos arranca falsos ensinos que são ensinados.
ela traz, irmãos, uma veracidade na nossa vida. Talvez antes dessa verdade nós vivíamos uma vida mentirosa, onde achávamos que acordávamos de segunda a sexta para trabalhar e no final de semana nós íamos curtir o mundo. Era uma falsa vida, era uma alegria falsa, era uma alegria passageira. Isso que nós tínhamos do mundo lá fora. Mas isso, irmãos, foi arrancado quando você se deparou com essa verdade. Você se tornou um novo homem, você se tornou uma nova mulher, o seu caráter foi transformado. Aquilo que você achava que não era pecado, não tinha nada a ver, hoje quando você comete, você se sente vergonhoso, você sente vergonha da presença de Deus. E quem faz isso? O Espírito Santo, o Espírito da verdade que habita no seu coração. Ele te convence daquilo que você faz, ele te convence dos seus erros. Ei, aqui é pecado, não vai por aqui, isso é errado. Esse caminho parece bom, mas não entra por ele, é errado. Já viu quando você faz uma coisa que não há paz no seu coração? Aquela coisa chamativa que te deixa em dúvida, eu vou, não vou, mas você faz, mas você não tem paz no coração. Isso, irmãos, não é de você. Isso é a verdade aí gritando dentro do seu peito, clamando aí dentro do seu peito que esse local é errado, que aquilo que você quer fazer, irmãos, é errado. Isso é o Espírito Santo te convencendo a não fazer algo que às vezes vai te afastar de Deus. Às vezes pode ser uma coisa pequena, às vezes pode ser coisa que no mundo lá fora é normal. Mas quando você se entrega a Cristo, não se esqueça que as coisas velhas já passaram. Você tem que entender que você entrou por esse caminho e encontrou a verdade, e é hoje um novo homem ou nova mulher. Tudo se fez novo na sua vida, irmãos. Então não devemos olhar para trás, não devemos retornar ao nosso passado. Às vezes as pessoas se levantam para nos julgar. Ah, mas esse aí, ele era assim, assim, ele era daquele jeito. Mas o que a gente fala? Não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Você não me encontra mais lá, você me encontra aqui hoje. Aonde eu estou? Vivendo dentro do caminho e encontrando a verdade a cada dia diante da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quem vive na verdade não vive na prática da mentira. Em João 8,44, vós tendeis por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem é o pai da mentira, irmão? O diabo. Ele é o pai da mentira. Então, um cristão que vive dentro desse caminho, vive na verdade, irmãos, não anda mentindo. Ele fala a verdade, ele vive na verdade. Então, tome cuidado. Por mais que esteja brincando, você conta uma mentirinha ali, outra ali, irmãos, tome cuidado. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele é sério. O diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, procurando a quem ele possa atacar. O diabo, ele não precisa de porta aberta para entrar, irmãos. O diabo, ele precisa de uma brecha. Você sabe o que é uma brecha, irmãos? É só, não dá para passar nem água direito. Mas o diabo, ele precisa só de uma brecha, para que ele venha e tenha uma situação na sua vida para te derrubar, para fazer com que você olhe para o pecado e se entregue a ele. Amém, irmãos? Então feche as brechas da sua vida. Não fale mentira nem brincando, porque, como eu falei, o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele está sempre de olho nas suas atitudes, assim como Deus também está sempre te olhando. Aleluia! Muitos irmãos hoje em dia, infelizmente, não suportam essa verdade. Muitos hoje em dia entram pelo caminho que é Jesus Cristo, mas ao se depararem com a verdade, o que eles fazem? Se dispersam, eles abandonam, eles saem. Há uma carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4,3: porque virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos,
amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências. O que Paulo está falando aqui para Timóteo? Ele está exortando a Timóteo, preocupando com o futuro da igreja. Ele estava preocupando aqui, falando para Timóteo proteger e ensinar a verdade, continuar ensinando a sã doutrina, porque o apóstolo Paulo está falando aqui: Timóteo, chegará um tempo em que as pessoas não suportarão mais ouvir essa verdade. Elas vão sair do culto reclamando, coçando os ouvidos, e vão para outro lugar procurar alguém que fala aquilo que traz agrado, aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas necessitam ouvir da parte de Deus. Porque, irmãos, todas as vezes que a gente não prega trazendo o que a igreja quer ouvir, a gente prega trazendo o que a igreja necessita ouvir da parte de Deus. Então, por mais que doa essa verdade, ela é necessária. Por mais que doa essa verdade, nós temos que suportar. Eu dou um conselho para vocês, irmãos: suporte a sã doutrina, suporte o ensino da verdade. Por mais que te bata, ela te faz uma pessoa melhor, ela transforma o seu caráter, ela revela Deus a você. A sã doutrina é a verdade da palavra, é a palavra pregada, irmão, sem pôr a opinião de alguém, é a palavra limpa, do jeito que o autor quer falar, ela é exposta para fora, do jeito que o autor está falando, o que Deus quer falar, ela é exposta no púlpito. Então a verdade, irmãos, não vem de mim, a verdade vem de Deus, que usou homens para fazer essa Bíblia. Falou com homens através do Espírito Santo para que eles pudessem escrever essa Bíblia, onde tem 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, e todos eles apontam para uma pessoa, Cristo Jesus, que nos salva, nos liberta e nos transforma. Aleluia. E por último, irmãos, o mais importante, depois que adentramos por esse caminho, depois que nos deparamos com a verdade, suportamos a sã doutrina, nós nos deparamos com o quê? A vida. E Jesus, irmãos, nos oferece uma vida verdadeira. Em João capítulo 10, verso 10, ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus fala: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância de vida. O ladrão aqui, irmãos, muitas das vezes é confundido e pregado de forma errada por alguns. O ladrão citado aqui nesse verso, nesse texto, não é o diabo. O ladrão citado aqui são os falsos pastores, são os falsos mestres. Se você começar a ler João capítulo 10, do verso 1 a seguir, você vai ver que Jesus está tratando sobre falsos pastores, sobre falsos mestres que traziam a mentira, que traziam uma falsa palavra. Mas ele fala: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Porque, irmãos, o falso ensinamento é isso que ele faz na vida das pessoas. O falso ensinamento destrói a vida da pessoa. O falso ensinamento desvirtua a pessoa da verdade. O falso ensinamento, quando é trago e a pessoa não conhece a verdade, ela cai nesse falso ensino, achando que está seguindo um caminho certo, achando que está prosseguindo por um caminho que é verdadeiro, que é dessa maneira que está sendo ensinado. Mas por isso, irmãos, você tem que se dobrar e se curvar e aprender dessa palavra. Porque só não cai em falsos ensinamentos, irmãos, quem estuda, quem lê a palavra de Deus. Isso aqui é o nosso alimento para que nós não venhamos cair, irmãos, nesses falsos ensinos nos dias de hoje. E a palavra de Deus fala que quando fosse chegados os dias, no fim dos tempos, esses falsos profetas iriam se multiplicar. E hoje, irmãos, eles estão por todos os lugares. Hoje você dá um clique no YouTube, você caça ali, você acha vários ensinos que não são a verdade da palavra de Deus, ensinos falsos que estão levando as pessoas para o inferno, ao invés de levar as pessoas para o céu. E muitas pessoas têm se agradado nesse falso ensino, irmãos, porque é falado aquilo que agrada aos ouvidos dela. É uma palavra, irmãos, que massageia o ego das pessoas, que a pessoa não sai do culto, como se diz no ditado popular, com as costas quentes, pensando assim: eu tenho que mudar,
eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que andar mais perto de Cristo, eu tenho que ter mais sede de Cristo, eu tenho que ser transformado. Isso que a verdadeira palavra traz em você. Não é você sair por essas portas, eu vou ser abençoado, eu sou o centro, Deus vai fazer na minha vida, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Não é sobre eu, é sobre Ele, tudo é por Ele, tudo foi feito por meio dEle, toda a honra e toda a glória é dEle. Então eu e você não somos o centro, é Ele que é o centro, e eu e você temos que viver e habitar dentro desse centro, para que venhamos alcançar no final da nossa vida, essa vida declarada por Jesus, que é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Abundância, irmãos, é uma qualidade muito mais do que você necessita, é uma coisa acima de boa, é uma coisa extraordinária na nossa vida, bem acima do necessário para que eu e você precisamos para sobreviver. Então essa é a vida com abundância que Jesus nos oferece. E não só a vida eterna, mas uma vida em abundância aqui nessa terra. E quando eu falo abundância, irmãos, não é sobre riquezas, não é sobre materiais. Pode incluir isso? Pode. Jesus é dono do ouro e da prata. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai fazer. Se Ele quiser te dar um carro novo, Ele vai dar. Se Ele quiser te dar uma casa nova, Ele vai dar, desde que não seja para o seu próprio deleite, mas seja para que o nome dEle seja glorificado. Mas essa vida em abundância, irmãos, resume a tudo que nós necessitamos para viver. E a principal coisa que eu e você necessitamos para viver, irmãos, é o quê? A presença do Espírito Santo. A coisa que eu e você mais necessitamos para que venhamos viver uma vida abundante é a presença de Deus como um princípio em nossos corações. É quando Ele está em primeiro em nossas vidas. É isso que mais necessitamos para a gente viver, irmãos. Porque o resto Ele acrescenta. Aquilo que você necessita, Ele acrescenta. Ele traz a sua vida. Ele não vai te deixar faltar nada. Mas a presença dEle, irmãos, é necessária na minha e na sua vida. Eu e você, irmãos, somos feitos para viver dentro de Cristo. Eu e você fomos feitos para viver dentro do caráter de Deus. Eu e você, irmãos, fora desse caráter de Deus, fora da presença de Jesus, é como um peixe fora da água, não respira, é morto. Então todas aquelas pessoas que ainda não receberam Cristo no seu coração, estão como mortas espiritualmente. Elas são apenas criaturas de Deus. Mas só que eu e você, irmãos, ao reconhecermos esse Jesus no nosso coração, nós passamos de criatura a ser filhos e filhas de Deus. Eu e você somos filhos. João 1,12 ele fala sobre isso. Eu e você ganhamos direito de ser chamados filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos da família de Jesus agora, irmãos. E é só isso? É parar por aqui porque eu e você somos filhos? Não, é sair nas ruas arrebanhando mais filhos, trazendo mais pessoas, trazendo mais criaturas a se tornarem também filhos de Deus. Esse é o meu e o seu papel dentro desse caminho que é posto sobre nós. Esse caminho, essa verdade, essa vida não foi colocada sobre nós para que eu e você sentássemos no sofá e ficássemos ali sentados esperando a salvação. Esse caminho, irmãos, ele nos transforma para que eu e você venhamos fazer boas obras. É como eu sempre ensino para vocês, irmãos, boas obras em amor. Porque tudo que você faz, irmão, se não tiver amor, de nada vale. Então tudo que você for fazer, irmãos, faça com amor. Seja cultuar a Deus, cultue com amor. Seja fazer uma oração a Deus, ore com amor. Seja pregar o Evangelho para alguém, pregue com amor. Porque quando você prega com amor, resplandece no seu rosto que você está amando aquilo que você está fazendo. Quando a sua alma ama Jesus Cristo, o seu corpo demonstra, porque o corpo é agente da alma. Então o seu corpo está sempre falando com as pessoas. Então quando você encontra uma pessoa que ama Jesus Cristo, você já vê a diferença nela sem ela falar nada para você. Porque o corpo demonstra aquilo que a alma carrega. Então tudo que você fazer, irmão, seja por amor. Faça por amor. Faça amando aquilo que você
faz. E o amor traz prioridade, o amor traz compromisso, o amor traz sinceridade, o amor, irmãos, traz lealdade. Então faça com amor, irmãos. Seja ajudar alguém, seja ofertar na igreja, seja dar o seu dízimo, seja dar a sua oferta. Faça com amor, para que Deus aceite, para que Deus receba. Amém? Tudo é por amor. Se não tiver amor, irmãos, não tem Cristo. Se não tiver amor, não tem o Espírito Santo, porque Ele nos amou primeiro e Ele merece de todos nós o nosso amor e o amor pela tua obra. Ame a obra do Senhor, ame a casa de Deus, ame a Jesus Cristo, mas ame a casa da bênção, ame a igreja que você congrega, ame os seus irmãos na igreja, ame investir nessa igreja. Aleluia. Ame, irmãos, faça com amor. E a próxima vida, irmãos, mais um aspecto de vida que Ele nos oferece é a vida após a morte. Isso aqui é algo maravilhoso, irmãos. No mundo lá fora, onde as pessoas não conhecem Jesus Cristo, para elas, talvez na mente delas, morreu, acabou. Morreu é o fim da vida. Ali no cemitério é o fim. Acabou, não tem mais nada. Mas estão enganados, porque é depois do cemitério que nós encontramos algo que é eterno. Alguns encontram depois do cemitério a morte eterna, o sofrimento eterno, o castigo eterno, o juízo de Deus eternamente na vida delas. Mas eu e você, irmãos, temos uma promessa declarada diante de nós. João capítulo 11, verso 25, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então essa é a promessa que tem para mim e para você. O cemitério não é o fim das nossas vidas, mas é apenas o início de uma vida eterna para com Jesus. Aleluia. Esse é o fim da nossa corrida, irmãos. Esse é o fim desse caminho que entramos por Ele, que é Jesus. Esse é o fim da nossa corrida da fé, irmãos. Se você não se desviar desse caminho, continuar firme na verdade, no final dessa corrida há um céu, uma cidade celestial preparada para você, meu irmão. Aleluia. Não troque isso por nada nessa terra. Não troque isso por nada que esse mundo vai te oferecer, irmãos. Não troque, sabe por quê? Porque não vale a pena. Porque aqui, irmãos, tudo é passageiro, mas lá é eterno. Tudo que você vê vai passar. Você está me vendo? Eu vou passar. Eu estou vendo vocês? Vocês vão passar. Essa igreja vai passar, mas lá é eterno. Então não troque nada, nada, não deixe que nada tome esse lugar de você, porque é só você que pode entregar esse lugar. É só você, irmãos, que pode decidir a não ir para lá. Está em tuas mãos. Jesus, Ele já abriu o caminho. A porta da salvação está escancarada diante dos nossos olhos. Está sendo falada em todos os cantos da terra. Jesus salva. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é a verdade. Em todo o mundo está sendo falado dessa porta que está escancarada, a porta do céu diante da humanidade. Pessoas têm negado, pessoas têm resistido com o coração duro, mas eu e você, irmãos, temos que continuar firmes dentro desse caminho, para entrarmos por esse portão que está aberto através de Jesus, que deu a sua vida por nós naquela cruz. Aleluia. E a chegada, irmãos? Todo caminho tem um ponto de chegada. Toda corrida tem um vencedor, não é verdade? Quando você sai do ponto de partida, onde você quer chegar? No ponto de chegada. Isso tem que ser a nossa missão. Isso tem que ser o meu e o seu foco, irmãos. Não devemos tirar os olhos do foco, que é o ponto de chegada. E eu quero trazer aqui para vocês Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Queremos ler esse capítulo inteiro. E que você preste atenção em cada palavra que vai ser falada dentro desse capítulo. E que você seja ainda nesta noite mais convencido a não desistir dessa corrida, porque há um prêmio muito grande te esperando. Aleluia? Vamos ler. Então vi um novo céu e uma nova terra. Aqui
Aqui é Jesus demonstrando para João, apóstolo João, o futuro, aquilo que nos espera, aquilo que vai acontecer, aquilo que eu e você tanto almejamos, aquilo que eu e você tanto escutamos falar. É isso aqui que Jesus está mostrando para João. Então vocês, eu quero ver o que João viu. Eu quero ver o que João viu. Eu quero pisar naquilo que está sendo declarado aqui na mansão celestial. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada a seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia! Ele enxugará, irmãos, dos seus olhos toda lágrima. Lá, irmãos, não haverá tristeza, não haverá morte, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aleluia, Senhor. O vencedor, irmãos, herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. Mas os covardes, irmãos, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte, que eu e você não iremos enfrentar, porque estamos vivendo na verdade. Continua, verso 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Você é noiva do Cordeiro? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa. Amém, irmãos, eu quero ver isso aqui, aleluia. Isso é o que me aguarda. Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como um cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe, e a cidade, irmãos, de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Aleluia. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda. Olha, irmãos, que valioso é essa cidade. O quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas, irmãos, eram
eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade, irmãos, era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Lá não haverá mais templo de igrejas, irmãos. O nosso templo será Deus e o seu Filho amado, o Cordeiro. Aleluia. As nações, irmãos, andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se o meu nome está lá, se o teu nome está lá, irmãos, fique de pé, dê glória a Deus e aleluia. Se você quer essa cidade santa, aleluia, glória a Deus, pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, irmão, aleluia. Talvez você não se atentou em ler esse texto e ver quão maravilhoso é aquilo que te espera. Talvez a gente lê aqui e fica pensando só nas guerras, pensando só nas tribulações terrenas. Irmãos, leia também aquilo que te espera. Leia o prêmio do vencedor, irmãos, para que você tenha mais ânimo, para que você tenha mais fé a cada dia, para que você leia um texto como esse e fale: ei, vale a pena. Olha como é lindo aquilo que nos espera. Olha o final da minha corrida, vale a pena, Senhor. Vale a pena renunciar, irmãos. Vale a pena viver dentro desse caminho. Vale a pena aguentar a verdade, viver a verdade. E vale a pena, irmãos, não se desviar desse caminho, dessa verdade, para que no final você encontre a vida eterna em nome de Jesus. Aleluia. Essa foi a palavra, irmãos. Uma palavra breve. Talvez eu e você já sabemos de cor. Talvez uma palavra evangelística para pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas como eu falei no início, talvez falta para a igreja muitas das vezes ensinar o óbvio, ensinar aquilo que a igreja já sabe, para que não entre no esquecimento. Às vezes ensinar o óbvio faz uma grande diferença na nossa vida. E o óbvio dessa noite é: Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos preparar, irmãos, para a gente recolher os seus dízimos e as suas ofertas dessa noite. Creio que todos entenderam essa